O React nesse mês lançou a versão 19.2 e ele chegou com algumas pequenas mudanças. E hoje eu vou te mostrar as duas principais. Então, pessoal, aqui eu montei um projeto React bem padrão, que tem um botão de mostrar contador. Ele vai clicar, vai mostrar o contador aqui, vai esconder e ele vai sumir da nossa tela. E eu posso aqui incrementar, por exemplo, e esconder o conteúdo. Então, indo para a parte do código, ele está fazendo aqui uma validação no app, que ele está controlando essa variável de show encounter. Tem um botão que vai ficar trocando de true para false. E aqui a gente tem a validação de renderização. Se show encounter for true, eu vou renderizar meu componente de contador. Se ele for falso, eu não vou renderizar. E o componente de contador é basicamente um estado que o padrão é 0 e aqui tem um botão que incrementa. Basicamente isso. Agora, partindo para o problema que a gente tinha até então. Se eu abrir aqui o mostrar o contador, incrementar um valor, tá? Eu vou botar aqui 10, por exemplo. O valor tá 10, ele tá com o estado aqui tranquilo, funcionando como a gente esperava. O problema é, se eu esconder o contador e mostrar ele de novo, o valor é redefinido para 0. E por que isso acontece? Basicamente, quando o show encounter ele é trocado para falso, o contador aqui ele não deve ser mais renderizado. Ou seja, ele desmonta esse componente, limpa os estados dele e quando ele for renderizado de novo, ele vai criar um novo contador com o estado padrão que é 0. Então, por exemplo, se eu colocar aqui que o padrão é 5, ele vai partir do 5, eu vou incrementar, mas se eu esconder e mostrar, ele vai definir para 5 de novo. Por quê? O componente está sendo remontado. E, bom, deixa eu trocar aqui para 0. O que o React 19.2 resolve pra gente? Basicamente, ele criou um componente chamado Activity. Tá? Esse Activity, ele é um componente que vai ficar agora em volta do nosso contador. Deixa eu colocar aqui. O que ele vai fazer? Ele vai controlar essa renderização dele, mas persistindo o estado. E como a gente faz isso? Eu posso passar aqui uma propriedade chamada mode, que eu vou fazer a validação. Se o encounter for true, ele vai ser visible. E se ele for falso, eu vou mostrar aqui o hidden. Ou seja, quando esse aqui for true, visible, quando for falso, hidden, certo? Então aqui eu vou incrementar, por exemplo, coloquei em 8. Se eu esconder e mostrar, ele vai manter o 8. Isso porque agora o nosso elemento ele está sempre aqui sendo renderizado com o estado dele persistido. Assim ele não vai ser desmontado cada vez que o show encounter for false. Então aqui eu peguei o meu app e troquei aqui a funcionalidade dele para basicamente ter um input que vai alterar o nome da pessoa aqui mesmo. E aí o que essa função faz, esse app aqui? Ele tem um use effect que está adicionando um event listener que basicamente é para capturar um evento. E eu tô capturando o evento de key down, que é basicamente quando eu pressionar alguma tecla. E quando esse evento acontecer, ele vai chamar o handle key down, que vai dar um console log. Fulano apertou a tecla tal, por exemplo. Vai estar aqui, Caetano, que é o nome que eu preenchi. E aí eu vou apertar qualquer tecla no meu teclado, ele vai sempre escrever a tecla que eu tô apertando. Se eu apertar Enter, ele mostra Enter. Se eu apertar exclamação aqui, Shift e tudo, ele vai dando log aqui. Inclusive, se eu der um reset aqui, por exemplo, tá aqui o padrão de state que é João. Se eu apertar, ele vai escrever João. O problema disso é, o array de dependências do nosso useEffect, ele tem que incluir todos os estados que somente a nossa função aqui necessita. Eu tenho aqui o name, que ele só é necessário quando a gente precisar de fato executar essa função. E acaba que toda vez que o nosso name for alterado, a gente vai ter que redefinir o evento e limpar o anterior. A solução que o React chegou pra gente na versão 19.2 foi a seguinte, da gente fazer isso aqui. Eu vou criar aqui uma constante, por exemplo, handle key down, que é o mesmo nome dessa daqui. Ela vai ser um use effect event. Isso aqui é o principal, é esse hook aqui novo. E o que esse hook faz? Basicamente a gente vai colocar aqui a nossa função, tudo que fazia antes, ó, que é basicamente o console log. E agora eu posso passar a função handle key down aqui, não passar nada nas dependências e agora tudo vai estar funcionando 100%. E um porém bem importante, o ESLint ainda não reconhece que isso aqui faz parte da versão 19.2, então podem ignorar esse aviso aqui no meu array de dependências aqui, tá? É importante destacar que eu te apresentei as duas primeiras aqui, que são as principais mudanças dessa versão do React, mas eu te indico a pesquisar aqui no Google React 19.2 e conferir aqui todos os detalhes de todas as mudanças dessa atualização. E se tu gostou do vídeo, deixa teu like e muito obrigado.